Diz assim, Provérbios 9, verso 1. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. A sabedoria construiu algo para si, uma casa. E para que essa casa fosse segura o bastante, ela construiu para sua casa 7 colunas. Deus, toda sabedoria habita em Deus. A Bíblia diz que aquele que se separa, aquele que causa divisão, busca os seus interesses, se levanta contra a verdadeira sabedoria. É a instrução de Deus, está na pessoa de Deus. E Deus está dizendo assim, olha, se eu vou construir alguma coisa, eu construo com alicerces fortes e sólidos. Eu não economizo na base. Eu posso até economizar na decoração, mas na base não. Eu posso economizar na tinta que eu vou usar, mas na estrutura não. Porque dá para morar e habitar seguro numa casa, até sem acabamento, no reboque. Mas não dá para dormir numa casa cuja estrutura está comprometida e a qualquer momento pode cair sobre a sua cabeça. O que eu estou querendo dizer? Que tem gente que tem tudo para ter o casamento, entre aspas, mais feliz do mundo e vive um inferno, porque está tentando a felicidade conjugal de fora para dentro. E pensa, se eu der esse presente para minha esposa, se eu fizer isso para o meu marido, e se eu isso, aquilo, e tudo coisas que são importantes, mas são superficiais, estão deixando de lado a estrutura base. Tem pais que estão dando de tudo aos filhos, menos de si mesmo, menos a sua atenção, menos o seu amor, menos a sua presença. Hoje, quando a pastora foi sair, eu voltei 14 anos no tempo, porque há 14 anos atrás, a minha mãe caiu com o Rogerinho recém-nascido, 1 mês, e a pastora, ela foi a pastora com uma turma para o hospital. Naquele dia eu agi de uma forma que eu nunca mais agiria, eu creio daquele jeito. Aí eu fui levar uma família que ia da obra, que ia fazer a obra em outro estado, fui levá-los para o aeroporto. Outra pessoa podia ter levado, mas eu orei pelo Rogerinho e falei, levem para lá, eu vou levá-los no aeroporto, que eles não vão saber lidar com as coisas lá, eu preciso estar lá porque eles vão se atrapalhar tudo. Mas outra pessoa podia ter ido. Depois essa família voltou, arrumou confusão, mas eu fiz a minha parte, eu deixei a minha semente plantada. Hoje eu não saí porque eu tinha um propósito com Deus, e porque graças a Deus eu vi que era algo simples. Era importante estar perto de um filho, mas simples. Mas aí na hora eu falei assim, Deus, até nisso empatou o Rogerinho e Israel, né? Os dois tiveram que ir para o hospital e eu fiquei. Mas tem pais que estão perdendo o coração dos seus filhos. Quando o Rogerinho voltou do hospital, a primeira coisa que ele fez foi vir no escritório e ficar me beijando e me abraçando. E ele não precisou falar nada. Eu entendi. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sei quem ele é. E toda vez que a nossa família passa por alguma luta, ele se aproxima de mim, da pastora, ou a gente dele, a gente se beija, a gente abraça, a gente ora. Ele chegou e ficou ali me fazendo um carinho, me beijou. Porque ele tem 14 anos de colunas, de alicerce, de estrutura. Eu queria ter colocado ele, por exemplo, para treinar futebol muito tempo atrás. Ele sempre gostou. Mas quando a gente ia colocar, a gente não tinha condições financeiras, a gente tinha que priorizar alguma coisa. E foi o começo da igreja, da transição, a gente teve que renunciar a algumas coisas, investimos no estudo dele, não dava para colocar na escolinha. Quando falou agora, acho que vai dar para colocar na escolinha, veio a pandemia. Então faltou um recurso naquela hora, ou tínhamos outras prioridades para a escolinha de futebol. Mas não faltou a escola da vida, não faltou a escola da paternidade, não faltou presença, não faltou amor, não faltou graça. O que você está construindo?
como andam as colunas da sua casa, como andam as colunas dos seus relacionamentos, como andam as colunas da sua vida profissional. Você é aquele profissional raso que fica esperando um aumento, uma promoção, mas não se aprofunda em nada. É aquele que chega faltando 1 minuto e sai assim que bateu o horário, já sai. Não procura se aperfeiçoar, não procura trazer algo mais, agregar mais valor ao seu trabalho. Não é aquele que diz, olha, eu tive uma ideia aqui, isso aqui pode ser feito de forma melhor, mas ainda quer ser promovido, ainda quer ser... Ei, nós precisamos rever a nossa estrutura, a nossa coluna. A gente está muito preocupado. E Jesus falou, por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão comer, beber e vestir? Vocês são filhos. Vocês são o quê? Filhos. E se Deus veste o lírio do campo de uma forma que nem Salomão em toda a sua glória foi vestido, se Deus alimenta os passarinhos, eles não plantam, apesar de alguns até semearem, né? Ele pega no biquinho ali a semente, sai e vão caindo, enquanto ele está ali, esqueci como que chama a palavra ali, que ele está, não é mastigando, que ele não tem dente, né? Vai com o bico ali, e vão caindo sementes e vai plantando, mas eles não cultivam. Mas mesmo assim, alguém já viu um passarinho chegar na sua casa e falar, estou passando fome, me ajuda? Eles vão para lá, vão para cá e sempre tem um alimento. Eles estão se movendo nos céus de Deus, e nos céus de Deus sempre tem provisão. Eu quero profetizar que esse ano nós vamos nos mover nos céus de Deus, em dias de chuva, em dias de sol, em dias de frio, em dias de calor. Nós vamos nos mover nos céus de Deus, e não faltará alimento, não faltará recurso, não faltará graça, não faltará estrutura para a gente superar cada desafio. Nós vamos ser vestidos e revestidos daquilo que Deus tem para nós, ainda que não seja o que os outros esperam, ainda que não seja o que os outros queiram. A sabedoria construiu algo sólido de modo que as pessoas podem até desprezá-la, ela está firme. Quer saber quando você tem um projeto? E eu falei na live hoje à tarde que eu ia falar disso, não preparei esboço. Na live foi por inspiração. Não preparei esboço, porque aconteceu isso aí, eu parei tudo. E fiquei ali em oração, e aí a Silmara mandou, pastor, agora vai dar o ponto. Eu comecei a orar, aí ela falou, doeu. Ela viu o grito dele, doeu. Aí eu, Senhor, tira a dor do meu pequenino, e dá força e paz à minha lindinha. Essa mulher guerreira, te amo, você é um exemplo. Cada dia que passa eu te admiro mais, eu sou mais apaixonado por você. Preciso falar isso publicamente, todo dia. Amo essa mulher é muito guerreira. Tão guerreira que eu não entro numa contra ela. Sou doido. Gente, quer saber se o seu projeto é de verdade? Quer saber se você recebeu um projeto de Deus, se você entendeu o projeto de Deus com você, para esse ano ou para a sua vida? A opinião dos outros não te para. A dúvida dos outros não te coloca com medo, desesperado. As más influências não te fazem se corromper. Pelo amor de Deus, quando eu digo a opinião dos outros não te para, eu não disse que não importa. Nós precisamos saber a quem nós damos ouvidos. A gente precisa, sabe, ter um filtro na alma. Eu preciso ouvir quem realmente me ama, bem intencionado. Eu preciso ouvir quem sabe, quem tem propriedade para falar daquele assunto, bem estruturado. Eu preciso ouvir quem está ouvindo o mesmo Deus que eu, no tempo em que eu estou ouvindo, atualizado. Eu preciso ouvir quem está indo na mesma direção que eu, ainda que com um projeto diferente, mas está indo na mesma direção. Eu estou indo para o céu. Os projetos da minha vida têm propósito de apontar para o céu. Então eu preciso ouvir quem também tem propósitos que apontam para o céu. Porque às vezes, nós vamos abrir mão de alguns direitos em favor do próximo, exercendo graça. Às vezes nós vamos abrir mão de alguns juízos, para que a graça sustente alguém até que esse alguém se levante. E quem não está indo para o céu não entende isso.
Porque quem não entendeu o que é ir para o céu, não é porque eu sou bom, não é porque eu passei de ano, não é porque eu tirei nota boa na escola, na igreja, não é porque eu li a Bíblia inteira, não é porque eu preguei a mensagem, destaque, mensagem, prêmio, revelação, mensagem do ano, o maior ganhador de almas, não, é porque eu reconheço que eu só vou para o céu porque Ele veio me buscar. Se Ele não viesse me buscar, eu não saberia ir para lá, eu não conseguiria ir para lá. Deus precisou vir buscar a gente aqui nesse mundo. A Bíblia diz que o Filho de Deus, foi quem nos colocou um caminho, quem estabeleceu uma estrada, quem estabeleceu o acesso. E a Bíblia diz então que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem transporta é Deus. Deus vem me buscar. Eu não vou para o céu porque eu tenho bom comportamento, eu não vou para o céu porque eu oro em línguas, eu não vou para o céu porque eu profetizo, eu não vou para o céu porque eu orei e o enfermo foi curado. Eu vou para o céu porque Deus enviou o seu Filho para me transportar para lá, porque mesmo que eu fizesse um monte de coisa, eu não conseguiria pagar o preço para estar lá. Alguém entende isso? A sabedoria construiu sua casa. O que você está construindo? Qual é o teu projeto para 2023? Tem 7 colunas no seu projeto? Nosso projeto de vida tem 7 colunas: vida espiritual, vida sentimental, família, bens necessários, vida financeira, ministério e saúde. 7 colunas, 7 pilares, 7 estruturas de sustentação que precisam estar em harmonia. Eu não posso desprezar nenhuma. Se nós queremos realmente avançar com sabedoria, se nós queremos ver os projetos que Deus nos deu, os nossos projetos que nós declaramos e cremos que são de Deus, que vêm de Deus, que glorificam a Deus, nós precisamos ver o que a gente está construindo. A sabedoria construiu sua casa. Irmão, olha que sério isso. Falei na live de hoje, que na verdade é ontem, né? Antes da meia-noite. A sabedoria tem uma casa. Você tem uma casa? Eu não estou falando sobre ter uma escritura. Eu estou falando, você tem uma palavra na qual você habita? Você tem uma palavra que está afirmando os seus passos, que está alicerçando os seus passos? Sabe, uma das coisas que é mais comum acontecer, e quem me conhece há algum tempo já sabe, quando alguém me procura dizendo assim: pastor, eu vou sair da igreja, vou para outro ministério. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Alguém aqui sabe? Você tem uma palavra? Deus te deu uma palavra que é para ir? Porque se Deus te deu uma palavra, quem sou eu para querer dar outra? E sempre que eu falar disso, ou que eu falar de João 14, eu vou lembrar da Sandrinha. 14, não é, Sandrinha? A Sandrinha estava no ministério ao qual a gente pertencia. Ela, o Zé, Ti e a Jenny. E se perguntasse para o Rogério Natural se queria que ele fizesse, lógico que queria. Mas o Rogério Natural não convidou ninguém. Graças a Deus, ninguém. 0 pessoas foram convidadas por mim a sair de qualquer lugar para ir para qualquer lugar, exceto sair do mundo. Aí sim, sempre. A ponto de alguém vir fazer uma visita: e aí, você está firme? Não, eu não estou. Ora, se Deus der direção para ficar aqui, você fica. Se for outro lugar. Mas ore e Deus vai te dirigir. Não foi assim, Sil, como vocês chegaram, Sil e Marcelão? Orem, Deus confirmar, são bem-vindos. E a Sandrinha foi falar com o pastor, e glória a Deus, aquele pastor foi homem de Deus, teve o temor de Deus. Quando ele: não, mas não podem sair, vocês não podem sair, tal. A Sandrinha falou: Deus me deu essa palavra. Abriu, mostrou a palavra. Ele falou: bom, se Deus falou, deixa eu orar por vocês. Porque tem que ser assim, simples. Deus falou, onde Deus fala eu calo, onde Deus fala o Rogério cala. Mais alguém? Se Deus falou, eu calo. Quando eu falo eu calo, a minha opinião, a minha voz, no sentido de querer dar uma cala, a única coisa que eu faço é confirmar, é dizer: eu creio, Senhor, amém, Senhor, é desse jeito, é esse o caminho. Mas e aí, pastor? E aí que eu oro para Deus nunca dar uma palavra para Sandrinho, Zé, a Jenny sair daqui. É a única coisa que eu posso fazer. Eu não posso dizer: vocês estão proibidos de sair, mesmo já tendo feito isso. Vocês estão proibidos. Mas a única coisa que eu posso fazer é orar para Deus. Deus, não deixe isso acontecer com a gente, pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor mesmo, e de nós, não deixe. E de cada um. Mas é só um exemplo. Eu dei o exemplo, eles vieram com uma palavra.
José aguentou tudo que ele aguentou, porque ele tinha uma palavra, ele tinha um sonho, ele tinha uma visão. Qual é a tua visão para esse ano? Qual é a tua visão para o teu casamento? Qual é a tua visão para os teus filhos? Qual é a tua visão para a tua vida profissional? Qual é a tua visão para a tua empresa? Qual é a tua visão para o teu ministério? Sabe, meus irmãos, tem dia que tem um bom número de pessoas aqui na virada da intimidade, tem dia que tem meia dúzia de 10, tem dia que vem 50, 60. Claro que é gostoso ter 50, 100, 500, 1000, vamos profetizar. Amém. Mas no dia que tem meia dúzia, se Deus se manifestar e cumprir o propósito, está ótimo. Mas e aí, pastor? Vamos continuar, sabe por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Aí ontem eu estava falando com o pastor Sidney, quando ele chegou aqui do culto. Ele e a pastora Bárbara chegaram, cumprimentei e tal à noite. Aí eu falei, rapaz, hoje aqui foi, olha, os 2 cultos e tal e tal. Ele falou, lá também, pastor. E aí eu não falei, ele falou, pastor, esses dias que a gente está vindo aqui, eles saem lá de Mauá. Eu não queria, Jenny, mas eu vou ter que falar. Pode, Jenny? Pode, né? A Jenny gosta que fala, né? Fica até vermelho. Eles saem lá de Mauá para vir. E tem gente de São Bernardo que não vem. Tem gente que mora, entre aspas, do lado, não vem. Eles saem lá de Mauá e vem. Ele falou, pastor, esses dias que a gente está vindo aqui, estão fazendo uma diferença tão grande que domingo o ambiente da igreja foi outro. Não foi isso que você me falou? E ó, que igreja que Deus deu para eles pastorearem é uma igreja abençoadíssima. Mas não tem ninguém que planta algo em Deus que vai ficar sem colheita. Deus sempre vai retribuir. E a gente persevera quando a gente sabe para onde está indo. Quando a gente tem um foco bem definido. Quem não tem foco não sabe. Quem não sabe bem para onde está indo, não persevera. Então, a sabedoria construiu a casa dela. Ela disse, olha, eu posso ir para qualquer lugar, mas eu tenho a minha casa. Eu sei onde eu habito. Eu sei quem é a minha família. Casa fala de família. Casa fala de conforto. Casa fala de segurança. Casa fala de lugar de provisão. A sabedoria tem um lugar de conforto, de provisão. Casa fala de afeto, carinho. Casa fala de liberdade. Casa fala de confiança. Tem coisa que eu só confio de fazer e falar em casa. Fora de casa não. Quem está entendendo? A sabedoria construiu sua casa. A sabedoria podia falar, não preciso de casa. Eu vou passando de um em um, eu vou passando por aí e tal. A sabedoria tem um lugar para chamar de seu. E você? Eu tenho uma mulher para chamar de minha, um casamento para chamar de meu, e a minha mulher tem um marido para chamar de dela. Quando eu falo eu tenho uma mulher para chamar de minha, não é que eu sou autoritário sobre ela, ou manipulo ela, ou mando nela. É que eu digo, essa é a minha mulher, não tem outra que vai ocupar o lugar ao meu lado, a aliança na minha mão, no meu coração, na minha mente, é ela. Você tem bem firme, bem claro, porque tem gente, irmãos, que fala assim, não, esse ano já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Vou vender picolé. Aí ele vai e pergunta quanto que na fábrica de picolé e tal, e vai começar a vender picolé. Aí ele monta tudo e desenha e planeja. Aí passa alguém do lado dele e fala assim, nossa, estou empolgado. Fala, o que você está empolgado? Vou vender pão de queijo. Rapaz, ainda mais que não esquentou esse tempinho frio, vou vender pão de queijo. Aí ele chega em casa e fala, resolvi, eu vou vender pão de queijo. Ô pastor, mas a gente não tem que estar apto à mudança? Sim, ok, mas você precisa saber se tem um projeto de Deus ativo com você. Porque se tem um projeto de Deus ativo com você, no inverno você vende mais picolé do que o outro vende pão de queijo e feijoada. Aí, ele sai empolgado para vender pão de queijo. E ele encontra alguém que fala, estou vendendo coxinha, aqueles copos com mini coxinha, dá para ganhar muito mais e tal. Aí ele larga o pão de queijo, vou vender mini coxinha. No final das contas, ele passou o mês inteiro pegando informação de tudo e está fazendo o quê? Nada. Porque ele não tem uma casa, ele não tem uma visão, ele não comprou uma visão, ele não comprou um projeto para dizer, esse é o meu projeto. Irmãos, quem me conhece sabe, eu acredito demais que a gente precisa ter a mente aberta, tem que agarrar as oportunidades. A palavra de hoje, o título é esse, a sabedoria nos dá oportunidades. Mas eu preciso consolidar o que eu estou fazendo para então ir adiante. Qualquer pessoa que me procurar e dizer assim, pastor, eu vou casar. Glória a Deus, está tudo certinho, passou por tudo, pessoa de Deus, não entraram no jogo desigual, os dois servem o Senhor e tal, tá tudo, Deus confirmou, ok. Casamos, pastor, então agora a gente vai fazer um filho. Peraí, se casaram faz quanto tempo? Um mês. Não. Se quiser um conselho,
em menos de 2 anos não tenham filhos. Porque vocês têm que se adaptar um ao outro, vocês têm que se adaptar ao novo modo de viver. E vocês têm que desfrutar de um tempo de lua de mel. Não foi isso, Paulo? Paulo viajou, falou que viajou esses dias, ele foi para a noite de núpcias de novo. Ele falou, eu passei 10 dias de noite de núpcias, ele queria falar lua de mel. Mas é isso, ele precisa ter um tempo. Porque depois a lua de mel só vem de novo, depois que os filhos estão grandes, não é, Paulo? Porque o resto aí estão os meninos juntos, as crianças juntos. Ei, a gente precisa estabelecer colunas em cada etapa da nossa vida para dar o próximo passo. A sabedoria tem 7 colunas na casa dela. E a gente quer ampliar a nossa casa sem nenhuma coluna. É a pessoa que não leu nem a Bíblia. E acho que já... É a pessoa que ainda não descobriu nem qual é o seu propósito de vida em Cristo. Mas já está falando em ser dono de uma empresa, em casar e fazer um monte de coisa que é muito sério. Mas a pessoa não descobriu nem a sua essência qual é. Ela não mergulhou no livro que vai revelá-la. Porque a Bíblia não revela só Deus, revela o Rogério. Se você não sabia disso, quero te dizer, a Bíblia não revela só quem Deus é, a Bíblia revela quem você é em Deus e quem você é fora de Deus. A Bíblia revela quem eu sou, em Cristo e fora de Cristo. E aí eu tenho que tomar minha decisão, à luz da palavra. Então, conhecer essa palavra é fundamental para qualquer outra decisão. Então, ainda que ninguém tenha pedido o meu conselho, mas já que vocês vieram, vocês querem ouvi-lo? Não tome a segunda, ou a terceira, ou a quarta decisão mais importante da sua vida, antes de tomar a primeira, que entregou a vida para Jesus, foi batizado nas águas. Leia a Bíblia inteira. Algum tempo atrás eu falei, que aqui na igreja, quem procurasse, pastor, a gente quer namorar. Você ouviu tudo que o pai dele tem a dizer? Ah, ouvi, o pai dele eu conheço, gente boa, tal. Ouviu tudo que o pai dela tem a dizer? Não, o pai dela, não, o pai dele, estou falando, é Deus. Não, como assim? Não, pastor, eu oro a Deus. Não, peraí. O que o pai falou está escrito aqui, do Gênesis 1 ao Apocalipse 22. É 22, né? É 22? É 22, né? Eu sempre fico na 21 ou 22, 21 ou 22. Qual que é, Jenny? Ah, que isso, Jenny? Cadê a Silvana? Não está aí? O desafio, cadê o desafio? Tá vendo? Acertei. Eu não sei porque toda vez a minha cabeça tenta me trair com Apocalipse 21, 21. É que eu gosto de ler Apocalipse 21. Fala da novidade, novo céu, nova terra. E aí para mim, ali eu já vou estacionando. Aí Deus fala, não, vamos mais um pouquinho, filho. Mas e aí? O que o pai tem a dizer está aqui. Já ouviu tudo que o pai tem a dizer? Não. Então eu, servo do pai, filho do pai, não posso abençoar. Porque eu não posso abençoar algo que está fora da vontade. Não, pastor, a gente não está fora da vontade não. Vocês já viram a vontade inteira? Não, então está fora. Vocês não sabem se está dentro da vontade. Antes da gente começar o ministério, a gente precisava ler a Bíblia inteira. Eu falo, a gente precisava, porque quando eu comecei no ministério, como auxiliar pastoral, eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. E tudo bem, eu estava começando, mas aí eu fui ler. Antes de, pastor, eu quero que o meu negócio seja consagrado a Deus, abençoado por Deus. Alguém aqui? Então leia a Bíblia toda. Consagre o teu negócio ao Senhor. Consagre teu casamento ao Senhor. Consagre os teus filhos ao Senhor. Como é que eu vou ser um bom pai? Eu preciso conhecer o que o meu pai fala. A sabedoria constrói uma casa. A sabedoria tem uma base. A sabedoria tem um alicerce. A sabedoria tem colunas. Para que nos dias difíceis, nos dias de tempestade, ela ainda que venha sentir o abalo daquela situação, ela não cai. Como eu disse, hoje, foi uma coisa simples. Mas quem tem filho sabe, uma criança de 3 anos, toda ensanguentada na testa chorando, mexe com a gente. E a gente precisa ter base para dizer, o meu lugar é aqui. Eu fiquei sentado na minha mesa do escritório, quando a Silmara mandou a foto, e eu vi a pastora ao lado de Israel, onde era para eu estar como pai, eu comecei a chorar. As minhas lágrimas não eram de preocupação com o que vai acontecer com Israel. Eu falei, vai dar uns pontinhos, vai ficar tudo bem. As minhas lágrimas eram, por que eu não estou lá ao lado deles? Ao mesmo tempo eu dizia, Deus, é por causa do Senhor, é porque eu te amo. E eu sei que é melhor eu estar aqui te honrando, e o Senhor está lá cuidando do meu filho. Porque antes de ser meu, ele já é seu. Se eu não tenho uma base, se a pastora Angélica não tem uma boa base, ela olhava para mim e dizia, e aí, se é meu marido não é, se é pai desse menino não é, vamos lá comigo.
Não, mas que Deus é esse? Deus entende. Lembra da Zípora? Quem conhece aquela irmã Zípora? Quem já ouviu falar da irmã Zípora? Paulo, quem que foi a irmã Zípora, Paulo? Hã? É nóis, Paulo, eu te amo. A irmã Zípora foi a mulher do Moisés. E quando Moisés não circuncida o seu filho, porque a aliança com o povo hebreu era que todo menino precisava ser circuncidado, desde Abraão. E o Moisés não circuncidou o filho dele. Por quê? Porque ele começou a viver outras culturas, mas cuidado que outras culturas não podem tirar a minha essência em Deus. E esse ano, vamos voltar para a essência, irmão. Cuidado para não aderir às culturas desse mundo, ao modismo desse mundo e esquecer quem você é em Cristo Jesus. Vamos resgatar a essência. E aí, a Bíblia diz que Deus vem ao encontro deles para matar um menino. Que é isso, pastor? Leia a Bíblia. Ficam inventando aí uma coisinha de... Vem. Na verdade, o que Deus queria era despertar Moisés, que sem aliança ele não iria muito longe. Toda vez que Deus permite uma ameaça dessa chegar diante de nós, o que Deus quer, e eu estava ali pensando, falei, Deus, imagina como é que foi para Abraão, o meu filho está tudo bem, ele não está correndo risco de morte. Claro que eu não olhei, fiz um diagnóstico médico complexo, mas a gente tem uma noção, que é uma coisa superficial. Agora o Abraão está subindo para sacrificar o filho dele consciente. Eu falei, Deus, ser teu amigo é maravilhoso, mas não é fácil também não, hein? Vou falar a verdade. Porque a gente aqui tende a começar a viver muito no natural. E eu digo que não é fácil, não por culpa de Deus, é porque a gente começa a ficar muito natural. A gente humaniza demais. A gente para de se mover por fé. Então qualquer renúncia é muito grande, é muito difícil. Estou aqui para te encorajar a entregar para Deus aquilo que Deus falou para você entregar. E confiar que o mais Ele continua fazendo. Quando Zípora vê que vem um anjo de Deus para matar o menino, ela mesma pega uma pedra e circuncida. Tira o prepúcio do menino, a fimose. E joga diante do Moisés com aquele sangue, diz, o teu Deus sanguinário. Moisés perdeu a oportunidade de antes ter ensinado, não, o meu Deus de aliança. Se nós não apresentarmos ao mundo o nosso Deus de aliança, o mundo vai pensar que o nosso Deus é um Deus sanguinário. Então que a gente tenha essas colunas, que na hora que a gente for pressionado, que na hora que a gente for cobrado, que na hora que vier uma luta, na hora que a gente ficar entre duas decisões difíceis, a gente tenha clareza no nosso coração de dizer, eu vou honrar a Deus e Deus vai me honrar, eu vou ficar na palavra de Deus, eu vou habitar nessa casa, a palavra de Deus, eu vou habitar nessa casa, o esconderijo do Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará, e ainda dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, e Ele me faz nessa noite, mais uma vez, para a glória do nome dEle, mais do que vencedor. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Se coloca de pé para a gente orar, e na sequência nós já vamos encerrar. Deus falou com alguém hoje aqui? Uma palavra simples, irmãos, mas do fundo do coração. Um monte de coisa que eu tinha, de anotações ainda da live, ficaram ali. E outras de depois, Marcos 6. Talvez amanhã, né? Hoje é terça, na quarta profética eu falo de Marcos 6. Talvez. Mensagem tremenda, se for essa que Deus quer que a gente fale. Mas eu quero te encorajar a entregar. Entrega para Deus. A gente não consegue garantir nada. Em um segundo a vida de alguém muda. Em um segundo está tudo bem, em um segundo acabou. Então é melhor eu entregar para Deus, porque Deus é o Senhor de todos os segundos da nossa vida. Ele é o Senhor dos segundos, porque Ele é o primeiro. Deixa Ele em primeiro lugar. Nós vamos orar. Coloca aquilo que precisa ser colocado diante dEle. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, pela didática a qual o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina
em mesas de alegria. O Senhor nos ensina em mesas de intimidade, de paz, de consolo, de renovo. Mas o Senhor também nos ensina na mesa da dor. O Senhor também nos ensina nos dias dolorosos. O Senhor também nos ensina na mesa da insegurança. Sabe, Deus, nós precisamos aprender que não é o que está na mesa, é quem está na mesa que faz a diferença. Eu quero estar na mesa que o Senhor está. Eu quero estar na mesa que Tu és o Senhor dela, para Te ouvir. E independente de nessa mesa, como na Páscoa, ter o cordeiro, ter ervas amargas, ter pão asmo, independente do que tem nessa mesa, o importante é quem estabeleceu essa mesa. Que na nossa vida, cada decisão nossa seja estabelecida pelo Senhor. O Senhor seja a coluna, o Senhor seja a base, o Senhor seja a decoração, o Senhor seja tudo em nós. Seja o Senhor tudo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória para sempre. Senhor Jesus, consola aquela família mais uma vez, eu peço, Espírito Santo de Deus, consola a família, não apenas aquela, mas todas as outras, que agora estão numa dor, num choro de desespero, de dúvida. Faz aquilo que nós não conseguimos, e nos ajude a fazer aquilo que cabe a nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que vieram, para que saiam daqui revestidos de algo que eles não tinham até chegar aqui, porque ninguém se aproxima do Senhor e sai de mãos vazias. A Tua palavra diz que o Senhor é galardoador de quem Te busca, e nós viemos Te buscar. Galardoe aqueles que estão nos acompanhando também online, não puderam vir. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, Pai, que a glória do Senhor resplandeça e transborde na nossa vida e através de nós, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai, agora eu Te peço, leva cada um que vai sair daqui hoje em segurança e proteção, livre e guarda de todos os males. Dá uma noite de sono reparador e um dia abençoadíssimo na Tua presença, para o Teu louvor e para a Tua glória. E só quem crê diz: levanta as mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo enche a nossa casa e a nossa família e nos sustente todos os dias. E só quem crê mais uma vez diz: pode aplaudir a Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Quem trouxe a sua oferta pode deixar no altar.